Oiê, tudo certo contigo? Então agora a gente vai falar do assunto de tabela periódica. Se tu caiu de paraquedas nesse vídeo e precisa revisar conteúdos de química antes da tabela, vai lá no meu canal que eu tenho a playlist com os conteúdos de química ordenados por aula e sequenciamento da matéria. Mas a aula agora então é de tabela periódica. Mas antes de falar da tabela, vamos falar um pouquinho da história dela? A finalidade fundamental de se criar uma tabela era facilitar a classificação e a organização a partir de um grupamento dos elementos químicos conforme suas propriedades. A tabela periódica mais completa foi elaborada pelo químico russo Dmitry Mendeleev no ano de 1869, em função da massa atômica dos elementos. Mendeleev organizou o grupo de elementos de acordo com as propriedades semelhantes e deixou espaços vazios para aqueles elementos que acreditava que ainda seriam descobertos. Então, a tabela periódica naquela época tinha mais ou menos essa cara aqui. A gente percebe que lá no grupo 8 a gente tem elementos muito perto, né? O ferro, o cobalto e o níquel até com a mesma massa. Então, ainda se tinha muito conhecimento para adquirir e para ganhar sobre os elementos químicos, mas já se começou a pensar numa organização melhor destes elementos. Além disso, é importante destacar que a gente tem vários pontos de interrogação em que se tinha uma massa, mas não se conhecia, por exemplo, o elemento químico em questão. A tabela periódica, como a gente conhece hoje e atualmente, ela foi organizada por Henry Moseley em 1913. O Henry Moseley ordenou pelo número atômico dos elementos químicos, reorganizando a tabela proposta por Mendeleev. Mas nunca vamos desmerecer jamais o trabalho de Mendeleev, porque para a época foi algo impecável. Como comentado anteriormente, ele deixou espaços vazios em que ele falou: não, aqui vai ter um elemento químico, só que a gente ainda não descobriu qual é. E aconteceu exatamente a mesma coisa, tá? Pessoas descobriram elementos químicos e perceberam que o elemento estava exatamente onde o Dmitry Mendeleev falou que estaria. E o Henry Moseley, então, em 1913, organizou esses elementos químicos conforme o número atômico. Essa sim é uma tabela muito semelhante ao que a gente conhece hoje em dia, que tem essa carinha aqui. Então, a tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados pelo seu número atômico, configuração eletrônica e recorrência das propriedades. Eu já mostrei para vocês como funciona a ideia do elemento químico, mas vamos de novo para quem está caindo na sala de paraquedas. Ali no meio eu tenho o símbolo do elemento, né? No caso do níquel, Ni. Nem para todos os elementos são assim, tá? Como, por exemplo, o ouro é AU e a prata é AG. Mas o níquel combina certinho com o seu nome e o símbolo dele é Ni. Mais à esquerda, a gente tem um número atômico, né? 28. Para um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Ao lado, o 58,693 é a massa atômica, a soma do número de prótons e do número de nêutrons. E por fim, nós temos ali embaixo o nome do elemento. Conhecer o que significa cada uma dessas partes que a tabela nos mostra é extremamente importante, tá? Olhando com mais detalhe para a tabela. As linhas horizontais são os períodos. Eles apresentam elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando então 7 períodos, né? 7 camadas, 7 períodos. Então, a gente começa com o período 1, que tem o hidrogênio e o hélio, o 2, que vai do lítio ao neônio, o 3, que vai do sódio ao argônio, e assim sucessivamente. Já se a gente olhar para as colunas verticais, nós temos as famílias ou grupos. Nas famílias ou grupos, os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. E normalmente, pelo fato deles terem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, eles têm propriedades semelhantes em algum desses grupos. Vamos falar do primeiro grupo, que é a família 1A, que são os metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. É importante a gente ressaltar aqui a importância do lítio quando a gente fala das tecnologias que estão vindo por aí das baterias, os carros, né, eletrônicos, os carros movidos a bateria. O lítio é um dos principais componentes da bateria, se não o principal,
tá? As baterias de lítio são extremamente importantes para o funcionamento dos eletrônicos no geral. Está se estudando uma substituição pelo sódio, só que o sódio tem uma massa maior, e o sódio comumente é utilizado, né, na forma de sal de cloreto de sódio. O importante desse grupo é que os elementos são extremamente reativos com a água, por isso que a gente nunca deve furar uma bateria de lítio. O grupo 2, então, são os metais alcalinos terrosos, o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Rádio, né? Nossa excelentíssima Marie Curie. Okidoki? No grupo 13, ou família 3A, nós temos a família do boro. Alumínio, galho, índio, talho e aquele elemento com um nome meio estranho que eu nunca vi cair em nenhuma prova. Mas sempre bom saber, né? Pontos importantes dessa família. Alumínio. Alumínio é reciclado a partir das latas de alumínio e por isso que é um processo extremamente importante a gente separar as latas de alumínio, fazer esse processo de reciclagem, porque produzir alumínio a partir do minério é muito custoso, custa muito caro, até em termos de produção de energia. Então, normalmente a gente tenta obter o alumínio novamente a partir das reciclagens das latas de alumínio. Curiosidade do galho. O galho, ele era utilizado antigamente para se fazer colheres, enfim, talheres, né? Só que o galho, ele tem uma temperatura de fusão extremamente baixa, de aproximadamente de 26 a 30 graus Celsius. Agora eu não vou saber com precisão, me perdoem, tá? Mas quando a gente coloca ele na água quente, ele funde e a colher some. Então, isso até era algo que era dito como diferente, porque as pessoas não entendiam que era o galho apenas fundindo, né? Indo do sólido para o líquido. Eu pulei o grupo do meio porque ali a gente tem a família classificada, né, como B, ou os grupos dos metais de transição, tá? Então, aqueles ali são os metais de transição e são metais. Tem pontos de fusão elevado, ponto de ebulição mais elevados ainda, obviamente, e são extremamente densos, tá? Família 14, grupo 14, ou família 4A. A família do carbono, aí sim, né? Carbono, silício, germânio, estanho, chumbo. E fleróvio. Carbono, elemento extremamente importante para a vida. O principal elemento das cadeias carbônicas, né? Química orgânica, a gente vai falar muito desse cara, dessas 4 possibilidades de ligação química covalente. Silício, extremamente importante para a parte de computação, né? Quando a gente fala das tecnologias que envolvem informática, o silício é um elemento extremamente utilizado nessa parte. O germânio veio como possível substituto, porém o silício é muito mais abundante, né? O silício é o óxido de silício presente na areia, enquanto que o processo de obtenção do germânio é muito mais custoso, mas também é um elemento extremamente importante para a transição. Estanho. Estanho, ele está muito presente no nosso dia a dia nos enlatados, nas folhas de Flanders, das quais são feitas os enlatados, né? As ervilhas, milhos e afins. Os enlatados do mercado são feitos com folha de estanho. E o chumbo, esse cara aqui, por incrível que pareça, ele é hoje o metal mais reciclado. A taxa chega a ser superior a 96%. E onde esse cara está presente? Nas baterias dos carros. Aquela bateria que a gente dá partida à ignição, ela é feita de chumbo e ácido sulfúrico. Então essas baterias, quando acaba a vida útil delas, elas são recolhidas, porque colocar no meio ambiente de forma ilegal e irresponsável chumbo e ácido não se faz. Então essas baterias, elas são recolhidas normalmente nos centros de mecânica e elas são reaproveitadas, elas são 100% recicladas, né? Todo o material da bateria, os polímeros, o chumbo principalmente e o ácido são reutilizados, tá? Então, é interessante vocês saberem disso, porque o Enem gosta muito dessas questões ambientais, né? O chumbo, hoje presente nas baterias, ele é mais de 96% reciclado. Nitrogênio, família 5A, o grupo 15. Então, a gente tem nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio.
Eu acho esse nome de Moscou um tanto quanto engraçado, mas vamos focar, né? Nitrogênio, assim como o carbono, ele é extremamente importante para a manutenção da vida, né? O ar que a gente respira, ele é majoritariamente composto de gás nitrogênio, senão nós estaremos oxidando. Então, mais de 70% do ar, 79% do ar é nitrogênio. A gente ainda tem o fósforo e outros elementos nesta família. Os calcogênios, a família do oxigênio, do enxofre, do selênio, do telúrio, do polônio e do livermório. Esses elementos mais pesados, eles têm nome meio esquisitos. Mas então, né, o oxigênio, não preciso nem falar sobre esse cara. Ele é extremamente importante para a manutenção da vida, presente em mais ou menos em quantidade em 21% no ar atmosférico que a gente respira. O oxigênio, além de ser importante para o nosso sistema de respiração e, portanto, para o funcionamento do nosso organismo, ele também forma os óxidos, que são os normalmente minérios, né, dos quais a gente obtém os metais. Então, a gente vai ouvir falar muito ainda sobre esse cara quando a gente começar a falar sobre funções inorgânicas. Halogênios, nós temos o flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenesino. Mais um nome esquisito por aí para nós, né? Mas lembrando, esses metais mais pesados, esses elementos, desculpa, mais pesados, a gente não precisa dar tanta importância para ele. Eu só tô falando para a gente ter um conhecimento extra aqui, tá? Mas flúor, cloro, bromo e iodo são sim bem importantes. A gente vai falar deles nas funções inorgânicas e fica já a curiosidade, né, do flúor, que para quem assistiu Breaking Bad sabe do que eu tô falando, do ácido fluorídrico e do caos que foi causado naquela série pelo Pinkman, quando colocou ácido fluorídrico em contato com cerâmica. O ácido fluorídrico, ele é tão pequeno que ele consegue atravessar quase todo tipo de material. O único que ele não atravessa é o polietileno. Então, o ácido fluorídrico tem um poder extremamente alto. Quando a gente fala de flúor, a gente também está falando do flúor que ele é adicionado para água, né? Para evitar a proliferação de cáries. Então, é uma recomendação do Ministério da Saúde e é extremamente correto fazer isso. O cloro é utilizado normalmente como agente antibactericida, ele é um agente utilizado em limpeza. E o iodo, a gente vê ele adicionado, né, no sal de cozinha iodado, para controle da tireoide. Os gases nobres, então, são aqueles elementos neutros, como o próprio nome já diz, nobres. Eles normalmente, eles têm, né, a regra do octeto, eles seguem a regra do octeto, eles têm a camada eletrônica sempre completa. São hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organossônio, tá? Esses caras aqui são o que eu comentei na aula passada, que dentro dos seus números de elétrons, ele sempre vai respeitar e vai preencher o octeto dentro da camada. Beleza até aqui? Aqui foi mais uma parte informacional para vocês terem conhecimento de alguns elementos que eu acho bacana a gente ter, né? Saber a aplicação de alguns elementos da tabela periódica e não apenas a gente olhar para a tabela periódica. Propriedades da tabela periódica. Agora sim, isso aqui é bem comum de cair nos vestibulares. Raio atômico. O que eu gosto de fazer quando eu falo sobre propriedades da tabela periódica? Eu gosto sempre de ter um elemento de referência para que eu consiga utilizar ele na hora da prova, se necessário for. Então vamos lá. O raio atômico é a medida do tamanho do átomo. Ele representa a distância entre o núcleo do átomo e a camada mais externa de elétrons. E ele é afetado pelo estado de ionização, como a gente viu lá nos cátions e ânions. Se tu não viu, assiste essa aula também, tá? É a aula de atomística. O raio atômico, então, ele sempre vai encontrar o frâncio. O frâncio é o elemento químico com maior raio atômico. Então, as flechinhas para o sentido de aumento do raio atômico tem que caminhar em direção ao frâncio. Tudo que estiver perto ao frâncio tem um raio atômico grande, tudo que estiver afastado tem raio atômicos menores. É sempre bom saber a localização, como eu falei, né,
de um elemento base, para a gente saber dentro daquela propriedade, porque é fácil de identificar na hora da prova se o elemento que a questão está me trazendo está mais perto do que tem maior ou menor raio atômico. A eletronegatividade. A eletronegatividade, o elemento que a gente utiliza como base é o flúor. O flúor ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E a eletronegatividade, ela é o quê? É a medida da capacidade de um átomo atrair elétrons para si, mesmo quando está ligado a outro átomo. Átomos com alta eletronegatividade tendem a formar ligações covalentes. Por outro lado, átomos com baixa eletronegatividade tendem a formar ligações iônicas. Ou seja, o flúor, quando ele se ligar ao flúor, ele vai formar uma ligação covalente. O cloro está muito próximo do flúor, né? Tá no mesmo grupo. O cloro também. O cloro, por exemplo, quando ele for se ligar com o carbono, ele vai formar o quê? Uma ligação covalente, porque são elementos com alta eletronegatividade. E a eletropositividade, é claro que é o contrário, né? O flúor é o elemento menos eletropositivo. Energia de ionização é a quantidade de energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Quanto maior a energia de ionização de um átomo, mais difícil é remover o elétron desse átomo. Então, o exemplo, né, da maior energia de ionização em estado gasoso é o hélio. Porque pensa, o hélio ele tem o seu núcleo, tem 2 elétrons na camada, que a primeira camada é a camada K, mais perto possível. E ele é extremamente estável, ele é um gás nobre. Então, para eu conseguir remover esse elétron, eu tenho que dar muita energia. Por isso que ele é o exemplo da maior energia de ionização. Densidade. A densidade na tabela periódica, né? A gente sabe que a densidade é o quê? É massa pelo volume. E o elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio. Então, as flechas têm que caminhar em direção a ele. De ponto de fusão e ponto de ebulição, o nosso exemplo de maior ponto de fusão e ebulição é o tungstênio. Então, nesse caso aqui, as flechas centrais caminham a ele, mas percebam que as flechas das pontas mudam, tá? Uma curiosidade é que o tungstênio ele tem o maior ponto de fusão que permite ele ser utilizado como filamento de lâmpadas incandescentes, tá? Inclusive, fica a dica de um livro muito bom do Oliver Sacks, que é Tio Tungstênio. Normalmente, partes desse livro caem em provas, tá? Esse livro, ele é fantástico e ele é uma homenagem, na verdade, do autor à sua infância, porque o tio dele era dono de uma fábrica que produzia lâmpadas de tungstênio e o tio dele era apaixonado por química, por elementos e afins. Então, ele sempre instigou que o Oliver Sacks fosse atrás de conhecimentos da área e, como criança, ele sempre imaginou que o tio dele fosse feito de tungstênio. Então, é um livro muito legal, eu recomendo bastante, porque ele interage muito, né, com a visão do autor e o crescimento dele e o avanço da química na época. Tanto que ele pôde brincar com elementos radioativos. Então, é bastante interessante a leitura. Fica a dica. Agora, vamos para as questões. Pausa o vídeo, tenta resolver e depois volta para cá para ver a resposta. Questão 1, então. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Sim, fomos o que nós falamos, né? Na família, que é a coluna vertical, ou grupo também, alguns lugares ainda utilizam essa nomenclatura, os elementos eles têm o mesmo número de elétrons na última camada, então eles vão ter comportamentos muito semelhantes. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica. Os elementos químicos eles estão ordenados de forma a aumento do número atômico. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Não, em uma família, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não mesmo. Se a gente for olhar um período, no mesmo período a gente tem, por exemplo, porque período, né, é horizontal. Se a gente pegar um período, no mesmo período nós temos o sódio e o neônio. O sódio é reativo à água, o neônio é um gás nobre. O que eles têm em comum no período é a camada de valência, né? E apenas isso. O que dá semelhança em termos de propriedades químicas é o número de elétrons.
tá? Que é na família. Todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Não. Os elementos representativos pertencem ao grupo A, os elementos, os metais de transição, que pertencem ao grupo B. Questão 2. Pausa o vídeo. Tenta responder e depois tu volta aqui. Bom, para a gente fazer essa questão, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica, tá? Ela é bem importante, porque a questão nos dá o quê? O número atômico e nos fala para a gente saber quais são os elementos que tem o Z52 e o Z56. Essa questão aqui, ela, por exemplo, seria muito difícil de cair no vestibular da URGS, porque a URGS já dá a tabela periódica, mas ela poderia ser uma questão do Enem, que traria algumas informações extras para a gente conseguir chegar na resposta final, tá? Mas então, fazendo a distribuição do elemento 54, a gente percebe que ele é o xenônio, e o xenônio pertence à família 8A, então ele é um gás nobre. Fazendo a distribuição do elemento com Z de 52, a gente percebe que é o telúrio. Ele é um calcogênio. Ele pertence à família 6A. Só deixa eu ver se eu falei. Eu acho que eu não falei o nome. Telúrio, falei corretamente o nome do elemento. Sempre bom a gente voltar e certificar das informações, não é mesmo? E por fim, então, o número 56 é o bário. E ele pertence à família dos alcalinos terrosos, que é a família 2A. Então, a resposta correta da questão seria a letra A, o 52, um calcogênio, e o 56, um alcalino terroso. Novamente, pausa o vídeo, tenta resolver e a gente volta em seguida. As respostas da questão, elas estão todas descritas aqui. Então, caso tu queira ler em detalhe, pode pausar o vídeo e ler. A alternativa correta é a letra C. Então, questão 4. As configurações eletrônicas no estado fundamental dos átomos do elemento E1, E2 e E3, ele nos dá a distribuição ali. O elemento, a resposta correta é a B, né? O elemento E1 tem maior potencial de ionização que o elemento E3. O que a gente tem que fazer nessa questão? A gente vai perceber que, por exemplo, o elemento E1, ele tem 2 camadas e 10 elétrons. O elemento E2 tem 3 camadas e 18 elétrons, e o elemento E3 tem 4 camadas e 19 elétrons. A gente vai na tabela periódica e vai localizar quais são estes elementos e vai trabalhar com as ideias de propriedades da tabela periódica. Mas também a gente pode fazer baseado em teoria, né? Que o E1 ele tem maior potencial de ionização, ou seja, energia de ionização, porque ele apresenta o menor número de camadas e, consequentemente, o menor raio. Então, ele tem um comportamento que seria muito semelhante ao hélio, que é o elemento com maior energia de ionização. Como ele tem o menor número de camadas, ele seria aquele elemento em que os elétrons estariam mais próximos ao núcleo e, portanto, mais atraídos ao núcleo. A resposta correta da questão 5 é a letra E. É uma substância boa, condutora de eletricidade. A gente tem ali um elemento marcado, que é o ródio, e a gente tem que assinalar a alternativa correta a respeito deste cara. Possui massa atômica menor que a do cobalto. Não, né? Ele está abaixo do cobalto, a massa atômica dele é maior. Apresenta a reatividade semelhante à do estrôncio, característico do quinto período. Se eu tenho período e semelhante propriedade juntos na mesma sentença, ela já é falsa, tá? Porque a propriedade é semelhante na família, não no período. É um elemento não metálico. Ele está exatamente perto do níquel, do cobalto, do ferro, que são todos metálicos. São todos metais de transição. Errado. É uma substância gasosa a temperatura ambiente. Jamais. Lembrar que ele está muito perto do tungstênio, que tem o maior ponto de fusão e ebulição, e ele é um metal. Então, ele não vai ser gasoso a temperatura ambiente.
É uma substância boa condutora de eletricidade. Sim, se ele é um metal, ele é um bom condutor. 5 amigos resolveram usar a tabela periódica como tabuleiro para um jogo. Pausa o vídeo, tenta resolver a questão e depois a gente volta aqui. Então, assim, quem conseguiu alcançar o elemento procurado foi o alumínio, ele é o principal constituinte das latinhas de refrigerante. Como início da contagem a partir do hidrogênio, número 1 atômico, conclui-se que a sequência 4, 6, 6, 1, que é da Elsa, leva ela à posição do alumínio. Beleza? Esse aqui tem que fazer na mão mesmo, tá? E por fim, a última questão, que eu acho muito legal, que ela seria um desafio, que é a seguinte: em um bate-papo na internet, 5 estudantes de química decidiram não revelar seus nomes, mas apenas as 2 primeiras letras por meio de símbolos de elementos químicos. Nas mensagens, descreveram algumas características desses elementos. É produzida a partir da bauxita por um processo que consome muita energia elétrica. Entretanto, parte do que é produzido após a utilização é reciclado. Alumínio, então seria o Alberto, né? A gente atira a C e a D. É o principal constituinte do aço, reage com água e oxigênio formando um óxido hidratado. O ferro é o principal constituinte do aço, então a gente já tem como nome Fernando, que a gente ainda fica com a B e a E. É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Na forma de óxido, está presente na areia. É empregado em componente de computadores. Silício, ficamos com a Silvana. Agora sim vem a diferença, né? Reage com água, desprendendo hidrogênio. Combina-se com cloro, formando o principal constituinte do sal de cozinha. Sódio, né? Que forma o NaCl, o cloreto de sódio. Então, o correto seria anair. E por fim, na forma de cátion, compõe o mármore e a cal, que é o cálcio, e portanto seria o Carlos. Essa questão aqui eu acho muito legal, porque ela trabalha com elementos químicos, mas ela fala, como eu comentei para vocês lá no início da aula, durante um bom período, falando coisas importantes sobre alguns dos elementos químicos, tá? Então essa questão, ela mostra que é importante a gente ter um conhecimento que vá além da tabela periódica quando a gente fala de elementos químicos. Por essa aula é isso aí. Ficou com alguma dúvida em algum exercício? Tem algum exercício que tu tentou resolver fora daqui, mas também ficou com dúvida? Pode entrar em contato comigo. Eu estou à tua disposição. Se gostou da aula, curte o vídeo e deixa um comentário. Tchau!